Organização administrativa. Então, a organização administrativa do Estado brasileiro, né, ela pode ser feita de forma descentralizada. E a descentralização ela pode ser feita por outorga ou por delegação. Na outorga, ela é transferida a titularidade e a execução do serviço. E são criadas entidades com personalidade jurídica própria, que elas são responsáveis por executar esse serviço que o Estado destaca para que seja executado por essas entidades. E nós temos aqui duas entidades que diferem das demais, porque elas têm a possibilidade de desenvolver uma atividade econômica. Então vamos começar aqui com a empresa pública. Empresa pública, ao contrário das fundações e autarquias, elas são de direito privado. E por serem do direito privado, aqui as relações jurídicas, as partes estão em pé de igualdade. Então a gente é bem claro aqui que não vai ter a figura do Estado em superioridade ao particular. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque nós vamos ver aqui, eu coloquei dentro dos tópicos de empresa pública, que a atividade a ser desempenhada pela empresa pública pode ser uma atividade econômica, pode ser um serviço público. Sendo um serviço público, não difere das demais. A autarquia, a fundação pública desempenha uma atividade pública, um serviço público. Mas a novidade aqui é que a empresa pública ela pode desenvolver uma atividade econômica, uma atividade que é do setor privado. Então, não seria justo que o Estado criasse uma empresa e desempenhasse uma atividade que é desempenhada por qualquer outro particular e desse a essa empresa prerrogativas do direito público. Por quê? Porque seria injusto, seria desleal eu criar, por exemplo, um banco estatal que tivesse prerrogativas e desempenhasse a mesma atividade de um banco privado e eu pudesse dar prerrogativas para esse banco que a iniciativa privada não vai ter. Logo, o Estado cria uma entidade para desempenhar uma atividade que é desempenhada no setor privado, mas não dá nenhuma prerrogativa para essa empresa para que não fira a concorrência leal. Então, o ramo que a empresa pública, a natureza jurídica dessa empresa pública é de direito privado. Além disso, a empresa pública, a criação da empresa pública é por meio de autorização legislativa. O que é isso, Thiago? Bom, a autarquia e a fundação pública, para que elas sejam criadas, é necessário uma lei. Mas essa lei é ela que cria a fundação pública, é a lei que cria a autarquia. A empresa pública não. A empresa pública, existe uma lei, mas essa lei autoriza a criação da empresa pública. Olha a diferença. Isso aqui cai muito pegadinho em concurso. Às vezes vai estar lá no concurso lá dizendo assim: empresa pública, ela tem natureza jurídica de direito privado, sobre qualquer forma jurídica e criada por lei. E você vai lá e marca como certo. Está errado. Porque não é a lei que cria a empresa pública. A lei apenas autoriza a criação da empresa pública. Então, quem que é que cria a empresa pública, Thiago? Quem cria a empresa pública é o registro dos seus atos no órgão competente, na JUSEMA, no cartório. Então, a empresa pública ela vai ser criada com esse registro do ato de criação do seu estatuto, mas a lei tem que autorizar a sua criação. Então, se cair numa prova que uma empresa pública começa a existir com autorização legislativa, está errado. A lei autoriza a criação, mas ela pode nem ser criada. Para ela ser criada, ela precisa se registrar nos órgãos competentes, como qualquer outra instituição privada. Então, autorização legislativa. Além disso, as empresas públicas podem ser constituídas sob qualquer forma jurídica. Quais são as formas jurídicas? Sociedade anônima, limitada, enfim, são termos já do direito empresarial, mas que você não precisa compreender o que é uma sociedade anônima, uma sociedade de cota em participação, limitada, empresário individual. Você não precisa entender isso. Eu quero só que você entenda que eu posso ter uma empresa pública, sociedade anônima. Eu posso ter uma empresa pública limitada, né? Mas o que é uma sociedade limitada? O que é uma sociedade anônima? Não precisa saber. O que você precisa saber é que quando eu crio uma empresa pública, ou seja, quando o Estado cria uma empresa pública, ele pode dar a forma jurídica que lhe apraz.
ele pode colocar sociedade anônima, ou limitada, ou qualquer outra forma jurídica, não importa. Ele tem a liberdade na empresa pública. Já falamos que a empresa pública pode desenvolver uma atividade econômica e pode desenvolver também um serviço público. Mas aqui existe uma informação crítica, importante, que eu preciso dar para você, que não vou aprofundar, vou dar na medida do necessário para que você tenha um entendimento do conteúdo. A empresa pública que exerce atividade econômica e a empresa pública que exerce o serviço público, elas têm direitos diferentes. Uma empresa pública que exerce serviço público, por exercer esse serviço público, ela tem algumas prerrogativas, assim como a autarquia tem, assim como a fundação tem. E por que a autarquia e a fundação têm essas prerrogativas? Porque elas desempenham um serviço público. Logo, uma empresa pública, quando ela desempenha um serviço público, ela vai ter também algumas prerrogativas, que não cabe nesse momento especificar quais são essas prerrogativas. Mas, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, essa empresa pública vai desempenhar uma atividade econômica. E quando desempenha essa atividade econômica, não lhe pode ser dado prerrogativas que não sejam extensíveis às outras entidades, às outras instituições, às outras empresas do ramo do setor privado. E finalmente, a empresa pública, o seu capital é 100% público. Tiago, eu não estou entendendo por que tu me diz que ela é de direito privado e o capital dela é 100% público. Quando o Estado decide criar uma empresa pública, vamos dar um exemplo para deixar bem claro. Caixa Econômica Federal. Então eu tenho como exemplo aqui a Caixa Econômica Federal. É uma empresa pública. A Caixa Econômica Federal, quando o Estado decidiu criar a Caixa Econômica Federal, ele disse sim. Bom, a União disse, eu preciso de uma empresa que esteja desempenhando atividade econômica. Qual é a atividade econômica? Bancária. Então, ele cria uma empresa, não cria, autoriza por meio de lei para que seja criado essa empresa pública e ele vai destinar um capital para que essa empresa seja criada. Então, ela precisa de prédio, ela precisa de pessoal, ela precisa de orçamento para pagar esse pessoal, ela precisa de um capital para que essa empresa comece. E essa empresa, esse capital que vai ser destinado a essa empresa é 100% público. O que significa isso? Ele sai do Estado. Esse capital é público. Esse capital sai do Estado totalmente para constituir a empresa pública. Então a sociedade, a Caixa Econômica Federal, o capital dela é 100% público. Inclusive, a título de informação, recentemente foi estudada a possibilidade, e não me admira que isso realmente aconteça, de abrir o capital da Caixa Econômica Federal. O que significaria? Que o capital que hoje é injetado na Caixa Econômica Federal, que é 100% público, possa ter a possibilidade de ter capital privado também no capital da Caixa. Mas se acontecesse isso, saiba, ela deixaria de ser uma empresa pública. Vamos falar agora da sociedade de economia mista, né? Geralmente está lá abreviado em alguns materiais de SEM, né? Sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, igualmente a empresa pública, é de direito privado. Ou seja, se submete a normas e princípios onde os particulares, onde as partes dessa relação jurídica estão em pé de igualdade. Mas aqui começa a primeira diferença da empresa pública. A sociedade de economia mista, ao contrário da empresa pública, não pode se constituir de qualquer forma jurídica. Ela tem uma forma jurídica específica pela qual a sociedade de economia mista vai ter que obedecer, que é a sociedade anônima. Então, não há possibilidade de eu ter uma sociedade de economia mista limitada. A única forma jurídica possível para que o Estado se utilize para a criação de uma sociedade de economia mista é por meio da sociedade anônima. Além disso, igualmente a empresa pública, a sociedade de economia mista pode desempenhar uma atividade econômica e pode desempenhar um serviço público. E aqui eu repito para fixar que quando é desempenhado o serviço público, igualmente a sociedade de economia mista, ela realmente precisa de algumas prerrogativas. Mas quando ela desempenha atividade econômica, não, porque ela tem que estar em pé de igualdade com os seus concorrentes. Da mesma forma que a empresa pública, a sociedade de economia mista precisa de autorização legislativa, precisa de uma lei
autorizando a criação da sociedade de economia mista. E por fim, outra diferença da empresa pública, nós temos aqui que o capital é público e privado. E aqui a gente consegue entender por que o nome é sociedade de economia mista. Sociedade está relacionada à sociedade anônima. E mista está relacionada ao capital que da formação dessa sociedade de economia mista. Esse capital, como o nome mesmo já diz, é misto. Por quê? Porque é um capital público e é um capital privado. Então, nós temos, para constituir uma sociedade de economia mista, e aqui eu vou dar logo um exemplo, para facilitar o entendimento, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é estatal, então há uma autorização na lei para a criação do Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, é Banco do Brasil S.A., Sociedade Anônima, em que o capital que constitui o Banco do Brasil é um capital que não é 100% público, você tem capital privado também. Por isso você tem a possibilidade de você fazer parte desse capital do Banco do Brasil. Inclusive há a possibilidade de você comprar ações, né, do Banco do Brasil. Então, esse capital de constituição do Banco do Brasil ou de qualquer outra sociedade de economia mista é misto, público e privado. Eu posso ter uma empresa privada, então, fazendo parte de capital de uma empresa privada no Banco do Brasil? Pode, não só pode, como tem, como acontece. Agora aqui existe uma informação crítica que você precisa lembrar para a prova. Muitas vezes não é cobrado, não é tão cobrado assim, mas uma prova um pouco mais aprofundada talvez seja exigido de você essa informação. O capital é público e privado. Se perguntarem para você se há uma exigência de que o capital público seja superior ao privado, isso não acontece. Mas existe uma exigência de que a votante, quem vota na sociedade de economia mista, os sócios sejam majoritariamente do poder público. Então essa sociedade de economia mista, ela não tem problema que o capital privado seja maior do que o capital público. Não há nenhum empecilho. Mas quem vota na sociedade de economia mista, quem compõe a sociedade, né, os sócios têm que ser majoritariamente do poder público, porque o poder privado não pode ter maioria dos sócios votantes, tem que ser do poder público. Então, se cair lá que a sociedade de economia mista, o capital é misto, sendo que a obrigação de que o capital público seja maior do que o capital privado, está errado. Mas se cair que os sócios, a maioria dos acionistas, seja do poder público, está correto. Então, nós temos aqui as duas entidades que fazem parte da administração indireta e que compõem a administração, ou seja, são as longa-manos, ou seja, as mãos do Estado que são responsáveis por exercer, na maioria das vezes, atividade econômica. Dei dois exemplos para vocês de empresas, a Caixa e Banco do Brasil, que se caracterizam respectivamente como empresa pública e sociedade de economia mista e que têm como objeto a atividade econômica. Não é preciso decorar, é preciso entender, existem outras particularidades, mas de forma geral, para que você tenha uma compreensão geral dessa matéria, é suficiente que você entenda essas informações relativas à organização administrativa, administração indireta, em especial, empresa pública e sociedade de economia mista. Para finalizar, posso lhe informar também que as duas, empresa pública e sociedade de economia mista, podem ser encontrados em algumas provas referência às duas como empresas estatais. Se você ouvir no noticiário ou até mesmo estiver expresso na sua prova, no seu material de estudo, você vai ver talvez essa expressão, empresas estatais. Não confunda empresa estatal com empresa pública. As empresas estatais está se referindo aqui tanto à empresa pública como à sociedade de economia mista. Se porventura cair na sua prova de que as empresas estatais elas estão têm uma natureza jurídica de direito privado, está correto.
Mas se cair na sua prova que as empresas estatais têm que ter capital 100% público, tá errado. Porque a empresa pública sim, mas as empresas estatais não. Porque pode ser 100% público ou pode ser também misto. Assim a gente finaliza esse tópico da nossa aula.